Muito boa noite a todos os que estiverem desse lado. Eu só passei aqui para partilhar algo que me inquieta muito, né? Relacionado à maneira como muitos de nós procedemos, sobretudo nós que professamos a fé, né? Nós que somos crentes, a maior parte dos crentes. Esta mensagem é muito mais para os crentes, não é para pessoas agnósticas, não é para ateus e aqueles que muitas das vezes são conotados como mundanos porque não creem em Deus ou não se identificam com esta e aquela religião, então preferem levar a vida deles ao seu belo prazer. Na verdade, o que eu quero partilhar aqui é por muitos conhecido, é por muitos conhecido. E é uma coisa que eu venho me questionando quase sempre, né? Com relação à passagem, da Bíblia que está em Mateus 6, Mateus 6, versículos 33, né? Mateus 6, 33. Mateus 6, 33, onde a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas ser-vos-ão acrescentadas. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia, né, para poder ler esse versículo com muito mais acurácia, né, e não correr riscos de proferir algo que não esteja escrito aqui na Bíblia. Porque esta conversa que hoje eu quero ter tem muito que ver com esta passagem. Na minha Bíblia, né, diz o seguinte: procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais se vos dará por acréscimo, né? As outras versões diz, portanto, procurai ou buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas ser-vos-ão acrescentadas. A primeira coisa aqui que nós devemos nos propor a investigar é o que é essa coisa de reino de Deus, né? O que é essa coisa de reino de Deus e a justiça que procede desse reino de Deus, Eu não vou divagar muito sobre conceitos, até porque nós sabemos que Deus é santo, né? Deus é santo, Deus é omnisciente, Deus é omnipresente e Deus é omnipotente. Estas são características exclusivas de Deus. Nenhum homem, né, por maior que seja o bem que ele faça, jamais atingirá a santidade plena, né? Jamais atingirá a santidade plena. Nós estamos num processo de santificação. Nós não somos santos, né? Santo foi um e único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num processo de santificação, né? Santificação que nos atribui, digamos assim, como é que eu posso dizer? Concorremos em algum momento para herdar este reino de Deus, quando
estamos nesse processo de santificação. Nós acabamos concorrendo para herdar o reino de Deus, viver a eternidade, né? No nosso dia a dia. Aleluia. E, consequentemente, pela graça, por intermédio da nossa fé, sermos salvos. Agora, a Bíblia está a dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as restantes coisas ser-nos-ão acrescentadas. Só que o que está a acontecer na igreja contemporânea, né? O que está a acontecer na igreja contemporânea é que muitas das vezes o que leva as pessoas à igreja são necessidades. É a tentativa de resolver problemas existenciais. Porque o meu casamento não andava bem, então a igreja tem solução. Deus é a solução para que o meu casamento ande bem. Ou seja, Deus é instrumento para resolução de um problema existencial. O que pressupõe dizer que se Deus resolver esse teu problema existencial, você abandona Deus porque Ele já satisfez a sua necessidade. Os outros vão à igreja porque eu estou desempregado há muitos anos, então ouvi dizer que naquela igreja há muita power, né? Há muito poder. Então o homem que está lá para se impuser a mão sobre mim, o poder de Deus que está naquele homem vai passar para mim e eu vou conseguir emprego. Eu não consigo ter uma casa, não consigo concluir os meus estudos, não consigo ter um carro, não consigo ter um bom emprego. Então eu vou à igreja porque se eu lá estiver, estas coisas todas serão resolvidas. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz aqui não é o que leva as pessoas à igreja, né? As necessidades existenciais, a tentativa de resolução de problemas existenciais é que leva muitas pessoas à igreja. Então, o que a pessoa faz não é buscar o reino de Deus e a sua justiça, é buscar as coisas e obrigar com que Deus se enquadre, né, nas necessidades da pessoa para satisfazer essas necessidades e depois a pessoa dar as costas a Deus e dizer, já resolveste o meu problema, ó Deus, então deixa-me agora voltar à minha vida. Meus irmãos, não é isso o que a Bíblia diz. O que é reino de Deus? Reino de Deus é justiça, reino de Deus é amor, reino de Deus é tolerância, reino de Deus é abandono de todas aquelas coisas que nós, né, sabemos que são nocivas à estabilidade social, né? Abandono de todos os hábitos e costumes que sabemos que são nocivos à estabilidade social. E isto é buscar o reino de Deus. Não se pode dizer que se está a buscar o reino de Deus se você não tem paz de espírito, se você não tem o Espírito Santo guiando os teus caminhos, se você não é justo, se você não é sincero, se você não é honesto. Então, se você não tem esses atributos, que reino de Deus é esse que você diz que está a buscar? Para depois exigir com que Deus imponha a sua mão sobre ti, sobre os seus caminhos e faça com que as coisas que te levaram na presença de Deus te sejam dadas. Meu irmão, nós temos visto, né? Nós temos visto muito disso nas igrejas. Nós temos visto muito disso nas igrejas. Muitas pessoas vão à igreja para resolver problemas existenciais. Muitas pessoas vão à igreja para a satisfação das suas necessidades momentâneas. Não vão à igreja porque querem estabelecer um relacionamento com Deus. Não vão à igreja para estabelecer comunhão com Deus. Vão à igreja para usar a Deus como instrumento de satisfação das suas necessidades. E como Deus é omnisciente, já sonda os corações das pessoas, Deus não se deixa corromper por essas pessoas que vão até Ele por questões de interesse. É por isso que tu vais ver na igreja, está cheio de pessoas necessitadas, está cheio de pessoas desempregadas, está cheio de pessoas a viver uma vida de
extrema miséria. Por quê? Porque vão para o dono da riqueza, né, obrigar com que ele doe suas riquezas para essas pessoas, mas não querem comunhão com Deus, não querem um relacionamento puro, verdadeiro, no qual adotamos comportamentos, hábitos e costumes que não violam os princípios que Deus estabeleceu através da sua palavra, né? Deus estabeleceu princípios, então nós não respeitamos esses princípios, não seguimos esses princípios e queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus se transforme num instrumento de realização das nossas necessidades. Meu caro, isso aí os pagãos já fazem. A Bíblia diz, aqui, não sou eu, a Bíblia diz que os pagãos já se comportam da maneira como muitos crentes se comportam, né? Nós nos auto-intitulamos crentes, mas ainda não abandonamos comportamentos que nos diferenciam de quem não é crente, né? É por isso que muitos crentes são mais infelizes que pagãos, porque aquele que é incrédulo, ele já assumiu a sua postura, já assumiu, hein, a sua essência, né? São daqueles que não medem esforço para poder adquirir coisas materiais, coisas passageiras. Se for para passar por cima das pessoas, eles passam. Mas eles fazem isso assumindo que aquilo faz parte dele. Agora, estamos dentro da igreja e temos pessoas que se comportam desta mesma maneira, né? Mas de uma maneira disfarçada. Meus caros irmãos, crente tem que seguir princípios. A Bíblia diz que busca primeiro o reino de Deus, que Deus, que conhece as nossas necessidades, acrescentará aquilo que é necessário para nós, não aquilo que nós pensamos ser necessário. Porque a Bíblia diz em 1 de João que Ele nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. Então, se Ele nos amou antes de nós amarmos a Ele, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos para poder viver neste mundo. Não é você querer barganhar com Deus, é esquecer isso. Deus não se fará instrumento para a realização das suas vontades, das suas necessidades. Busca primeiro o seu reino, pratica a justiça, pratica a santidade, esteja num processo de santificação, né? Deixa com que o Espírito Santo guie os teus caminhos. Não seja você causa de tropeço para a sua própria vida. Querer fazer de Deus um parceiro de negócio. Deus não é parceiro de negócio. Deus é Deus. Deus está acima das nossas vontades, dos nossos interesses e das nossas necessidades. É necessário que estabeleçamos com Ele um relacionamento verdadeiro. Uma comunhão verdadeira, não um relacionamento baseado no interesse, porque o próprio Deus disse para Adão, quando eles transgrediram aquilo que Deus havia estabelecido, quando fez o homem, Deus disse: eu dou-te tudo aquilo que eu criei antes de te fazer, antes de te formar. Tudo, Deus preparou o cenário para que o homem vivesse em paz. Só que o homem desobedeceu. E a consequência da desobediência nós podemos ver em Gênesis 3, capítulo 19. Eu já vou ler. Gênesis 3, capítulo 19. Então, a Bíblia diz o seguinte, eu vou começar do versículo 17. Gênesis 3, eu disse capítulo, não, desculpa, não é capítulo. Perdão, Gênesis 3, versículo 19. Mas eu vou começar do 17. Então, a seguir disse ao homem, porque atendeste a voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore, a respeito da qual eu te tinha ordenado, não comas dela, maldita seja a terra por tua causa. E dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho, todos os dias da tua vida. Produzir-te-á espinhos e abrolhos, e comerás a erva dos campos. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Deus está a dizer que, porque o homem atendeu, né,
Porque o homem atendeu a voz da mulher, que é a Eva, que se deixou enganar pela serpente, e por sua vez também, né, persuadiu ou sugeriu ao seu parceiro Adão que seguisse a mesma linha de pensamento fraco que ela seguiu ao se deixar enganar pela serpente, de tal maneira que Adão também acabou comendo do fruto da árvore proibida e pecou, consequentemente, foram expulsos do jardim. E com essa expulsão vieram, passa a repetição, consequências. Uma delas qual foi? A partir daquele momento Deus disse ao homem, do suor do teu trabalho tu comerás. Né? Do suor do teu trabalho, quer dizer que tu vais lavrar a terra, tu vais capinar, tu vais ralar o peito para poder comer. Já não há nada fofria aqui, já não há nada de borla. Eu havia te colocado no jardim do Éden, eu só disse, cuida desse jardim, tudo aquilo que tu necessitares, que tu precisares, eu dar-te-ei. Mas tu desobedeceste, o homem desobedeceu, e por consequência dessa desobediência veio uma... Deus aplicou a sanção, Deus foi justo, disse não, uma vez desobedecido, toma. Né? Então Deus fez com que o homem comece do suor do seu trabalho. Aqui na terra não há nada de borda, meu caro. É necessário trabalhar. Né? Deus não faz magia para um indivíduo que não está preparado. Não pensa você que se você não está preparado para uma determinada atividade, Deus já dá aparecer assim, né? Fazer magia, então pronto, você já está aí a começar a arrecadar dinheiro. Não é isso. Há pessoas que acordam 4, 5 horas, vão capinar. Meu irmão, você fica aí relaxado, 10, 11 horas, está a dormir, acorda, então põe-se a orar e pensa que Deus vai fazer as coisas cair do céu. Isso não é verdade. É por isso que muitas pessoas se enganam. Vão para a igreja pensar que lá Deus vai resolver seus problemas de estômago. E na verdade não é sobre resolução de problemas de estômago. Aliás, até porque diz em Romanos 14, versículo 17 que, né? Passo a ler aqui, né? Não é sobre comida e muito menos sobre bebida, né? Romanos 14, 17. Vamos lá ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 14, 17. Ok. Eu vou começar de 15, né? Não faças com o teu alimento com que se perca aquele por quem Cristo morreu. Ou seja, não faças o teu irmão pecar por causa do alimento, por causa da comida, né? Não faças com que teu irmão peque por causa da comida, que não seja, pois, motivo de blasfêmia o bem que há em vós. Porque o reino de Deus não é sobre comida e muito menos sobre bebida. Aquilo que eu expliquei. O reino de Deus é sobre o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então nós pensamos que o reino de Deus é algo imaginário. Não, então aqui o que é reino de Deus? É sobre o quê? É sobre paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, busca primeiro ter paz, ser justo e ser alegre dentro do teu espírito, no Espírito Santo. E ser alegre consigo mesmo, com as pessoas e viver uma vida de paz, de alegria com as pessoas, que o resto Deus vai acrescentar em ti, porque Deus sabe que você tem necessidades existenciais, tu tens necessidades biológicas, tu tens necessidades, né? Não tem como o corpo permanecer em pé sem que se alimente, mas não pode ser o alimento físico maior do que o alimento espiritual, né? Até porque Jesus Cristo mostrou lá no deserto, quando Satanás apareceu e disse: transforma essa pedra em pão. Jesus disse: não só do pão viverá do homem, mas de toda a palavra. Então estava a dizer Jesus Cristo que primeiro é a palavra de Deus, primeiro é o reino de Deus, primeiro é o amor à justiça, primeiro é uma vida
caracterizada por paz, por serenidade, por santidade, por amor, essas coisas todas. O resto vem a seguir, porque Deus sabe que você tem necessidade. Mas o que acontece é, as pessoas vão atrás de resolução dos seus problemas existenciais. E porque Deus não se deixa enganar, essas pessoas ficam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não conseguiram nem resolver seus problemas existenciais e muito menos conseguiram estabelecer uma comunhão, né? Uma relação, um relacionamento verdadeiro com Deus, e consequência é frustração. Frustração. Muitos se frustram e abandonam a Deus, voltam à lama, voltam a uma vida pior do que a vida que eles tinham antes de ir a Deus. Meu irmão, Deus tem promessa para todo mundo, mas não faça de Deus instrumento de realização das suas necessidades, porque Deus sabe, sonda corações. E se você vai à igreja com essa intenção, fica a saber que Deus já sabe de antemão por que você está indo à igreja. Seja sincero, seja honesto com Deus. Percebe? Seja honesto com Deus, meu irmão. Não barganha, não faça. Não, Deus não é teu parceiro de negócio. Deus é Deus. Ele é soberano. Ele está acima das nossas necessidades. Ele está acima do que nós vamos comer, do que nós vamos beber, do que nós vamos vestir. Né? Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. Não são estas coisas que devem nos preocupar. É manter um relacionamento de profundidade com Deus, uma comunhão verdadeira com Ele. E acordar, ir à luta. Se tu acordas, vais à luta enquanto colocas Deus acima de tudo e de todos, em primeiro lugar, Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar imaginação, Deus vai te dar visão para dentro da sua área de atuação, você prosperar, né? Você vai começar a ter mais habilidades, né, para transformar as coisas. Tudo aquilo que você pegar vai se transformar em ouro. Por quê? Porque você colocou a Deus em primeiro lugar. Agora, se colocar as tuas necessidades em primeiro lugar, Deus se afasta, né, de ti. Deus sai do campo de atuação e deixa você tombar. Ok, vai. Já que não sou prioridade na sua vida. Você não tem visão, você não tem criatividade, você não tem imaginação. É por isso que você passa anos e anos a servir pessoas sem ver o que você está a fazer. Mesmo trabalhando, você não vê o que você está a fazer, porque não é Deus prioridade na sua vida. São as coisas, são as tuas necessidades. Né? Coloca Deus como prioridade. O que é colocar a Deus como prioridade? Já disse aqui, Romanos 14, 17. Vou repetir. Vou repetir. 14, 17. Que não seja, pois, motivo de blasfêmia o bem que há em vós. Porque o reino de Deus não é questão de comer nem de beber, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e estimado por homens. Quem é justo? Quem tem paz e quem é alegre no Espírito Santo, esse estimado, né, ele é agradável a Deus e é estimado pelos homens. Não há como você praticar a justiça e não ser amado pelos homens. Todo aquele que pratica injustiça é odiado pelos homens. Até os governantes que são injustos são odiados pelo povo que eles estão a governar. Se você for justo com o teu povo, você vai ser estimado por esse povo, né? Mesmo quando receberes acusações advindas de fora, o teu povo será o primeiro a te defender. Vai dizer, não, nós conhecemos a índole do nosso governante, nós conhecemos a índole de quem nos governa. Então não virá ninguém de fora, né, para fazer a cabeça dos que são governados por esse governante. Por quê? Porque ele é justo. O que caracteriza a ele é justiça. Então, busca ser justo. Busca paz dentro do contexto em que tu estás inserido. E tenha alegria no Espírito Santo. Isto é que é buscar o reino de Deus. O resto é balela, é conversa. Muito obrigado. Espero que a mensagem tenha chegado. Graças a Deus. E boa noite.
Até a próxima.